1964, nas ruas silenciosas de Oakland, era uma tarde comum. Quando Bruce Lee abriu a porta de sua pequena escola de artes marciais, viu 5 homens parados à sua frente. Seus rostos eram duros, seus olhares afiados, eram mestres tradicionais de Kung Fu. Vieram de Chinatown. A mensagem era muito clara. Ou você para de ensinar os segredos chineses aos brancos, ou, aqui, agora, você lutará contra todos nós. Bruce Lee não apenas venceu uma luta naquele dia um sistema de 3.000 anos rangeu, quebrou, desmoronou. A comunidade tradicional de Kung Fu o excomungou. Ele recebeu cartas de ameaça. Sua família em Hong Kong sofreu pressão. Alguns até o amaldiçoaram. Os espíritos dos ancestrais não vão te perdoar, disseram. Mas Bruce Lee não recuou, porque ele tinha visto uma verdade. O sistema tradicional era uma mentira. E hoje o mundo inteiro sabe que Bruce Lee estava certo. Todo lutador aplica sua filosofia. Mas naqueles dias solitários, ninguém acreditava nele. E talvez essa solidão foi o que o matou. Hong Kong, final dos anos 1950. A cidade fervilhava com o cheiro de incenso dos templos, o barulho dos mercados e os ecos distantes de treinos de Kung Fu em salões escondidos. Era uma época em que as artes marciais chinesas eram mais do que técnicas de combate. Eram religião, eram honra, eram identidade. Em um desses salões escuros e úmidos, um garoto de 13 anos suava enquanto repetia o mesmo movimento pela milésima vez. Seu nome era Lee Jun-fan, mas o mundo logo o conheceria como Bruce Lee. À sua frente, sentado em uma cadeira de madeira simples, estava um homem de meia idade com olhos que pareciam ver através das pessoas. Seu nome era Ip Man, o último grande mestre de Wing Chun. Novamente, dizia Ip Man com voz calma, mas firme. Bruce repetia o movimento. Soco direto, defesa baixa, rotação de quadril. Os mesmos movimentos que gerações de lutadores haviam feito antes dele. Os mesmos movimentos que, segundo a tradição, não deveriam nunca ser modificados. Mestre, Bruce ousou perguntar um dia, por que sempre fazemos do mesmo jeito? Ip Man o olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo mais, porque você não tem sabedoria para questionar. Mas algo dentro de Bruce já estava se movendo. Algo que nem ele mesmo compreendia ainda. As ruas de Hong Kong eram um campo de batalha para os jovens. Gangues rivais, brigas de território, desafios constantes. E foi nas ruas que Bruce Lee começou a perceber algo perturbador. O Wing Chun, que aprendia no salão, nem sempre funcionava na realidade brutal da rua. Por que aquele movimento não funcionou? Ele se perguntava depois de uma briga particularmente difícil. Por que levei tanto tempo para derrotar alguém sem treinamento? Essas perguntas eram perigosas. Na cultura tradicional chinesa, questionar o mestre era questionar os ancestrais. Era questionar 3.000 anos de sabedoria acumulada. Era quase heresia. Mas Bruce Lee não conseguia parar. Ele começou a observar outros estilos. Assistia a lutadores de diferentes escolas. Via boxeadores ocidentais nos filmes. E quanto mais via, mais percebia. Cada estilo tinha algo útil, mas todos tinham limitações. Todos se prendiam a formas rígidas, a movimentos prescritos, a regras que não faziam sentido em uma luta real. Mestre, ele perguntou novamente a Ip Man, e se pegarmos o melhor de cada estilo? Ip Man fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia tristeza neles. Bruce, você tem um coração rebelde. Isso pode te tornar grande, ou pode te destruir. Lembre-se, a tradição existe por uma razão. Mas para Bruce Lee, a tradição estava começando a parecer uma prisão. Em 1959, aos 18 anos, Bruce Lee foi enviado para os Estados Unidos. Oficialmente, era para estudar. Não oficialmente, era porque ele estava se envolvendo em muitas brigas em Hong Kong. Sua família esperava que a América o acalmasse. Eles não poderiam estar mais errados. Em Seattle, Bruce Lee começou a ensinar Wing Chun para pagar suas contas. E foi aí que tudo mudou. Seus primeiros alunos eram americanos, brancos, negros, pessoas de todas as origens. E eles faziam perguntas. Perguntas que os estudantes chineses nunca ousariam fazer. Por que fazemos esse movimento dessa forma? Existe uma maneira mais rápida. E se o oponente fizer isso? Inicialmente, Bruce respondia como Ip Man teria respondido, porque é a tradição. Mas essas palavras soavam vazias quando saíam de sua boca. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Em 1964, Bruce Lee já tinha sua própria escola em Oakland, Califórnia. Ele estava ensinando Kung Fu para qualquer um que quisesse aprender, sem discriminação de raça. Isso violava uma das regras mais sagradas.
Os segredos do Kung Fu chinês não deveriam ser compartilhados com estrangeiros. As comunidades tradicionais de Chinatown estavam furiosas. Foi quando a delegação chegou. Era uma tarde de terça-feira. Bruce estava sozinho na escola, limpando os espelhos, quando ouviu a batida forte na porta. Ele abriu e viu 5 homens. Reconheceu o líder imediatamente, Wong Jackman, um respeitado mestre de Kung Fu tradicional de São Francisco. Bruce Lee disse Wong Jackman em mandarim, você desonrou as artes marciais chinesas. Bruce sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz calma. Como? Você ensina nossos segredos aos estrangeiros. Você mistura estilos como se fossem ingredientes de cozinha. Você desrespeita os mestres antigos. Wong Jackman deu um passo à frente. Viemos dar a você uma escolha. Feche sua escola e pare de ensinar não chineses, ou prove que seu novo método funciona. Lute comigo, aqui, agora. Se você perder, fecha a escola. Se eu perder, ele sorriu sem humor. Continuaremos nossa missão de proteger a tradição. Bruce Lee olhou para os 5 homens. Sabia que se recusasse seria chamado de covarde. Sabia que se lutasse e perdesse, perderia tudo pelo que havia trabalhado. Mas mais importante, ele sabia que esse momento era inevitável. Desde aquele primeiro dia no salão de Ip Man, quando fez sua primeira pergunta proibida, esse confronto estava se formando. Não preciso de testemunhas, Bruce disse. Deixe seus amigos saírem, eles ficam. Precisamos de testemunhas para reportar sua derrota. O que aconteceu nos próximos 3 minutos mudaria não apenas a vida de Bruce Lee, mas a história das artes marciais. A luta começou tradicionalmente. Wong Jackman assumiu uma postura clássica de Kung Fu, pés plantados, mãos em guarda alta, esperando que Bruce fizesse o mesmo. Mas Bruce Lee não assumiu nenhuma postura tradicional. Ele ficou de lado, como um esgrimista, com os pés leves, pulando sutilmente. Wong Jackman franziu a testa. Isso não é Wing Chun, não, Bruce respondeu. É algo melhor. Wong atacou com uma combinação de soco tradicional. Bruce não bloqueou da maneira Wing Chun. Ele se moveu, deslizou para o lado como um boxeador, e contra-atacou com um jab rápido que atingiu o rosto de Wong. Sangue escorreu do nariz de Wong. Ele ficou chocado. Isso não deveria ter acontecido. Ele tinha treinado a vida inteira. Conhecia todos os movimentos clássicos. Como um movimento tão... Bruce misturava tudo. Wing Chun, boxe ocidental, até movimentos de esgrima. Não havia forma, não havia estilo. Era caos, mas era efetivo. 3 minutos depois, Wong Jackman estava no chão, ofegante e derrotado. Bruce Lee ficou de pé sobre ele, não triunfante, mas frustrado. Levantei, ele disse aos outros mestres. Vocês viram, agora saiam. Eles saíram em silêncio, carregando Wong Jackman. Mas Bruce não celebrou. Ele trancou a porta da escola, foi até o vestiário, e olhou para si mesmo no espelho. Estava suando intensamente. Seu coração ainda batia rápido. Suas mãos tremiam. 3 minutos, ele sussurrou para seu reflexo. 3 minutos para derrotar um oponente e estou exausto. Foi nesse momento que Bruce Lee percebeu a verdade que mudaria tudo. Ele havia vencido, mas não estava satisfeito. O Wing Chun o ajudou, mas também o limitou. Os movimentos tradicionais funcionaram, mas não foram suficientes. Naquela noite, ele se sentou e escreveu em seu diário. Os métodos clássicos são uma prisão. Eles te ensinam a lutar como seus ancestrais lutaram, mas seus ancestrais estão mortos, e você não está lutando contra os inimigos deles, está lutando contra os seus. A rebelião de Bruce Lee contra o Kung Fu tradicional não começou naquele dia. Começou anos antes, com uma simples pergunta no salão de Ip Man. Mas naquele dia em Oakland, após derrotar Wong Jackman, a rebelião se tornou consciente, tornou-se proposital, e o mundo das artes marciais nunca mais seria o mesmo. As semanas seguintes à luta com Wong Jackman foram as mais solitárias da vida de Bruce Lee. A notícia se espalhou por Chinatown como fogo em papel de arroz. Bruce Lee derrotou Wong Jackman. Mas a narrativa que circulava não era de vitória, era de traição. Ele usou técnicas sujas, diziam alguns. Não foi uma luta justa, diziam outros. Ele vendeu a alma chinesa para o diabo ocidental. As cartas começaram a chegar. Algumas eram apenas insultos. Outras eram ameaças veladas. Uma delas, escrita em caligrafia tradicional perfeita, dizia: os ancestrais estão observando. Eles não esquecem. Eles não perdoam. Linda Lee, sua esposa americana, encontrou Bruce uma noite sentado no escuro da sala de estar, olhando pela janela. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Eu venci. Bruce respondeu sem tirar os olhos da janela. Porque sinto como se tivesse perdido tudo. Linda sentou-se ao seu lado. Porque você desafiou 3.000 anos de tradição.
Isso não vem sem consequências. Mas eu estava certo, linda. Eu estava certo. Pela primeira vez, sua voz rachou. Aqueles movimentos tradicionais, eles são bonitos. Sim. Eles têm história. Sim. Mas em uma luta real, eles te deixam lento. Te fazem previsível. Te matam. Então prove isso, Linda disse, pegando sua mão. Não apenas vencendo lutas. Prove isso, criando algo melhor. Foi essa conversa que plantou a semente do que se tornaria Jeet Kune, do caminho do punho interceptador. Mas antes de criar algo novo, Bruce Lee precisava destruir completamente o antigo, e isso significava confrontar seus próprios demônios. Ele começou a treinar como um louco. Não estava mais praticando Wing Chun puro, estava experimentando boxe ocidental pela manhã, esgrima à tarde, luta livre à noite. Ele estudava livros de fisiologia, biomecânica, psicologia do combate. Seu corpo se tornou um laboratório. As pessoas pensam que Kung Fu é sobre formas bonitas e movimentos rituais. Ele dizia aos seus poucos alunos leais que permaneceram. Mas lutar é simples. É sobre eficiência. É sobre fazer o que funciona e descartar o que não funciona. Um dia, ele reuniu todos os certificados que tinha recebido de Ip Man, certificados lindamente caligrafados que provavam sua linhagem no Wing Chun tradicional, documentos que muitos mestres pagariam fortunas para possuir. E ele os rasgou, não com raiva, não com desrespeito, mas com uma calma assustadora. Estes papéis dizem que sou um mestre de Wing Chun, ele disse aos estudantes chocados. Mas eu não quero ser um mestre de Wing Chun, eu quero ser um mestre de mim mesmo. Mas a destruição mais dolorosa ainda estava por vir. Em 1977, Bruce recebeu uma carta de Hong Kong. Era de um de seus irmãos de Kung Fu, um aluno sênior de Ip Man que havia treinado ao lado de Bruce anos atrás. A carta dizia: Mestre Ip Man está doente. Ele perguntou por você. Ele quer falar com você antes que seja tarde demais. Bruce ficou paralisado. Ip Man, o homem que lhe ensinou tudo. O homem cujo sistema ele estava agora publicamente rejeitando. O homem que, segundo rumores, estava profundamente magoado pela rebelião de Bruce. Você precisa ir, Linda disse. Eu não posso. Como posso olhar nos olhos dele depois de tudo que fiz? Depois de tudo que disse? Exatamente por isso você deve ir. 3 semanas depois, Bruce Lee estava de pé em frente a uma porta familiar em Hong Kong. A mesma porta pela qual tinha entrado como um garoto rebelde de 13. Suas mãos tremiam enquanto batia. A porta se abriu. Um homem mais velho, outro aluno de Ip Man, o olhou com olhos frios. Ele está esperando por você, foi tudo que disse. O salão de treinamento estava vazio agora. Os espelhos estavam empoeirados. O manequim de madeira que Bruce tinha usado milhares de vezes, estava quieto em um canto, e em uma cadeira no centro da sala, envolto em um cobertor apesar do calor de Hong Kong, estava Ip Man. Ele parecia menor do que Bruce se lembrava, mais frágil, mas seus olhos, aqueles olhos que sempre viam tudo, ainda estavam afiados. Sifu, Bruce se curvou profundamente, usando o termo tradicional de respeito. Sente-se, Bruce, Ip Man disse com voz fraca. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O peso de tudo não dito pairava entre eles como fumaça de incenso. Você veio para pedir perdão? Ip Man finalmente perguntou. Bruce levantou os olhos, surpreso. Eu vim porque eu vi que você estava doente. Eu vim porque você me pediu. Não foi o que eu perguntei. Ip Man tossiu. Você veio pedir perdão por rejeitar tudo que eu te ensinei. Bruce sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Sifu, eu não rejeitei você. Eu rejeitei a prisão. Eu rejeitei a ideia de que apenas uma maneira está certa. Você acha que eu não sei de... Ip Man interrompeu, e pela primeira vez, houve um toque de emoção em sua voz. Você acha que eu sou tão cego? Bruce ficou sem palavras. Ip Man se inclinou para frente. Bruce, eu te ensinei Wing Chun, mas eu nunca te pedi para parar em Wing Chun. Os estudantes medíocres os grandes estudantes transcendem. Ele fez uma pausa. Você transcendeu. Isso não é traição. É a evolução. Mas todos dizem que você está com raiva de mim, que você me deserdou. Um sorriso triste cruzou o rosto de Ip Man. Deixe-os dizer. A tradição precisa de guardiões, Bruce, e ela também precisa de destruidores. Você é o destruidor.
Seu papel é quebrar o que eu construí, para que algo maior possa crescer. As lágrimas de Bruce finalmente caíram. Então, você não está desapontado? Desapontado? Não. Ip Man tossiu novamente. Com medo? Sim. Eu tenho medo do que sua liberdade vai custar a você, porque quando você quebra correntes ancestrais, os ancestrais também quebram você. Foi uma profecia, uma que Bruce só entenderia anos depois. Ip Man morreu 6 meses depois daquela conversa. E no funeral, Bruce Lee chorou como nunca tinha chorado antes. Não chorou pelo homem, chorou pela última conexão com seu passado que agora estava cortada. De volta à América, algo tinha mudado em Bruce. A bênção de Ip Man, porque foi uma bênção. Bruce finalmente percebeu, lhe deu uma liberdade feroz. Ele não estava mais experimentando, ele estava criando. Esqueça Wing Chun, ele disse em uma demonstração pública que chocou a comunidade de artes marciais. Esqueça karate, esqueça judo, esqueça tudo. Jeet Kune do não é um estilo, é a ausência de estilo. É você, respondendo honestamente a um ataque, sem o filtro de técnicas mortas. Como água, ele explicava, a água não tem forma. Você a coloca em uma xícara, ela se torna a xícara. Você a coloca em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Você a coloca em um bule, ela se torna o bule. Água pode fluir, ou pode bater. Seja água, meu amigo. Mas nem todos estavam prontos para essa filosofia. Os mestres tradicionais intensificaram seus ataques. Cartas abertas foram publicadas em jornais de Chinatown, denunciando Bruce Lee como um charlatão que engana americanos ignorantes. Algumas escolas tradicionais proibiram seus alunos de até mesmo mencionar o nome de Bruce Lee, e então, as ameaças ficaram mais sérias. Uma noite, voltando para casa após o treinamento, Bruce percebeu que estava sendo seguido. 3 homens. Quando ele se virou para confrontá-los, eles não recuaram. Um deles falou em cantonês. Última advertência, Bruce Lee, pare de envergonhar nossa cultura, ou pararemos você. Bruce sentiu a adrenalina subir. Sua mão instintivamente foi para a posição de combate. Mas então, ele lembrou das palavras de Ip Man. Os ancestrais também quebram você. Ele abaixou as mãos. Diga aos seus chefes, ele disse calmamente, que eu não vou parar. E se eles querem me parar, saibam que eu não vou cair fácil. Os homens o olharam por um longo momento. Então, sem uma palavra, desapareceram na noite. Linda estava acordada quando ele chegou em casa. Aconteceu algo, nada que eu não possa lhe dar. Bruce mentiu, mas naquela noite, pela primeira vez, ele escreveu um testamento, porque uma parte dele sabia, esta guerra com a tradição, esta liberdade que ele abraçou tão ferozmente, teria um preço, e o universo estava começando a cobrar, mas Bruce Lee não iria parar, não podia parar, porque ele tinha visto a verdade, e uma vez que você vê a verdade, você não pode fingir ser cego novamente. Os métodos clássicos matam. Ele escreveu em seu diário naquela noite. Eles te ensinam a reagir como seus ancestrais. Mas você não está lutando contra os inimigos ancestrais. Você está lutando contra agora, e agora exige liberdade total. A destruição estava completa. O renascimento tinha começado, mas a história ainda não tinha terminado. Na verdade, a parte mais perigosa estava apenas começando. 1971, Hollywood, Califórnia. Bruce Lee estava sentado do lado de fora de um escritório de produção, esperando. Novamente, era a 15ª reunião naquele mês. 15º não educado. 15º sorriso condescendente de executivos brancos que olhavam para ele e viam um chinês. Olha, Bruce, um produtor havia dito na semana anterior, você é talentoso. Realmente é, mas o público americano não está pronto para um herói de ação asiático. Talvez como um ajudante, um personagem cômico, ou melhor, podemos pegar suas ideias e dar o papel principal para Steve McQueen. Foi exatamente o que aconteceu com Kung Fu, a série que Bruce havia conceituado, desenvolvido, treinado para e então deram o papel principal para David Carradine, um homem branco, interpretando um monge chinês. A ironia era cruel. Bruce Lee havia rejeitado o sistema tradicional chinês, enfrentado ameaças de morte, sido excomungado por sua própria cultura.
apenas para descobrir que a cultura ocidental que ele admirava também o rejeitava. Talvez eles estejam certos, ele confessou a Linda uma noite, algo que nunca pensou que diria. Talvez eu tenha destruído meu passado por um futuro que nunca vai me aceitar. Linda segurou seu rosto com as duas mãos. Então você volta para Hong Kong e mostra a eles o que perder. Essa simples frase mudou tudo. Hong Kong, 1971. Bruce Lee retornou não como um filho pródigo pedindo perdão, mas como um furacão. Ele tinha uma proposta: fazer filmes de artes marciais da maneira dele, sem censura tradicional, sem formas bonitas e inúteis. Luta real, violência real, emoção real. Os estúdios de Hong Kong eram céticos. Os tradicionalistas vão te crucificar. Eles avisaram. Você já é controverso. Se você fizer filmes que mostram Kung Fu como algo brutal e direto em vez de elegante e espiritual, vai ser guerra. Bruce sorriu pela primeira vez em meses. Ótimo. Eu prospero em guerra. The Big Boss. 1971 foi lançado. Quebrou todos os recordes de bilheteria em Hong Kong. Não porque era bonito, mas porque era real. Bruce Lee não estava fazendo Wing Chun clássico na tela. Estava fazendo Jeet Kune Do. Estava sendo água. Fluindo, adaptando, destruindo. As reações foram divididas exatamente como previsto. O público jovem amou. Isso é Kung Fu de verdade. Eles gritavam. Mas os mestres tradicionais ficaram horrorizados. Ele está fazendo artes marciais parecerem violência de rua. Um editorial em um jornal de Hong Kong declarou. Ele removeu a espiritualidade, a disciplina, o respeito. Bruce Lee não é um artista marcial, ele é um brigão com câmeras. Mas Bruce não ligou, porque pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava vencendo. Fist of Fury veio em seguida. Depois Way of the Dragon, onde ele dirigiu, escreveu, estrelou, e teve a liberdade criativa completa. E na cena mais icônica, ele lutou contra Chuck Norris no Coliseu de Roma. O que a maioria das pessoas não sabe é que aquela luta foi uma metáfora deliberada. Chuck Norris representava o karatê tradicional americano, forte, disciplinado, mas rígido. Bruce Lee representava Jeet Kune Do, fluido, adaptável, sem forma. E no filme Jeet Kune Do venceu. Foi mais do que uma cena de luta. Chuck Norris disse anos depois em uma entrevista. Foi Bruce fazendo uma declaração filosófica. Ele estava dizendo ao mundo: vejam, liberdade vence tradição, adaptação vence rigidez, água vence pedra. E então veio Enter the Dragon, o primeiro filme de artes marciais produzido por um grande estúdio de Hollywood. O filme que finalmente daria a Bruce Lee a validação ocidental que ele havia buscado por tanto tempo. Durante as filmagens, algo mágico aconteceu. Os atores ocidentais no set, inicialmente céticos, sobre trabalhar com um ator chinês desconhecido, ficaram hipnotizados. Jim Kelly, o coator americano, disse: no primeiro dia, vi Bruce mover e pensei, meu Deus, eu estou assistindo o futuro. Mas Bruce estava exausto física e emocionalmente. Anos de luta contra dois mundos, Oriente e Ocidente, estavam cobrando seu preço. Ele sofria de dores de cabeça intensas. Sua pressão arterial estava perigosamente alta. Os médicos avisaram para ele descansar. Ele não descansou. Eu não posso parar agora, ele disse a Linda. Estou tão perto. Enter the Dragon vai provar que eu estava certo. Vai provar que Jeet Kune Do funciona. Vai provar que a liberdade vence. Mas havia outra pressão que ninguém via. As cartas de ameaça nunca pararam. Algumas vinham de tradicionalistas chineses que sentiam que Bruce estava vendendo a cultura deles. Outras vinham de gangues de Hong Kong que queriam dinheiro de proteção. E algumas eram mais sinistras. Uma carta, encontrada anos depois entre seus pertences, dizia: você quebrou o juramento ancestral. Você ensinou o proibido. Os espíritos exigem pagamento. Você e sua linhagem pagarão. Em 2 de julho de 1973, Bruce Lee estava no apartamento da atriz Betty Tin Pei, discutindo um roteiro. Ele reclamou de uma dor de cabeça, tomou um analgésico, deitou-se para descansar. Ele nunca acordou. A autópsia oficial disse: edema cerebral, inchaço do cérebro, mas não conseguiu explicar por que um homem de 32 anos, no auge da saúde física, simplesmente morreu. As teorias de conspiração explodiram. Foi a máfia chinesa,
Foi envenenamento por mestres tradicionalistas, foi a maldição do dragão, foi o overtraining, foi haxixe, foi uma reação alérgica, ninguém sabe, até hoje, ninguém realmente sabe. Mas aqui está o que sabemos. Na noite de sua morte, Bruce Lee tinha acabado de finalizar Enter the Dragon, o filme que provaria ao mundo que ele estava certo, o filme que mudaria para sempre as artes marciais e o cinema de ação. Ele nunca viu seu maior triunfo. Enter the Dragon foi lançado um mês após sua morte, tornou-se um fenômeno global instantâneo, faturou mais de 200 milhões de dólares, um número astronômico para 1973. Mais importante, mudou a percepção ocidental das artes marciais asiáticas e dos atores asiáticos. E aqui está a parte mais chocante. Após o sucesso de Enter the Dragon, as mesmas escolas tradicionais que haviam condenado Bruce Lee começaram a mudar. Em 1983, exatamente 10 anos após sua morte, uma cerimônia foi realizada em Hong Kong. Os mestres tradicionais de Kung Fu, muitos dos mesmos que haviam assinado petições contra ele, que o haviam chamado de traidor, reuniram-se em frente a uma estátua recém-erguida de Bruce Lee, e um por um, eles se curvaram. Nós estávamos errados, disse um mestre idoso, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele viu o futuro. Nós estávamos presos ao passado. Bruce Lee não destruiu o Kung Fu, ele o salvou da irrelevância. Outro mestre acrescentou, pensamos que ele estava traindo a tradição, mas ele estava evoluindo a tradição. Há uma diferença, e levamos sua morte para entender isso. Mas a história não terminou aí. 1993, 20 anos após a morte de Bruce Lee, seu filho Brandon Lee estava filmando The Crow, um filme que finalmente lhe daria o estrelato que merecia. Ele tinha 28 anos, tinha o talento do pai, tinha o carisma do pai, e então, em uma cena de arma de fogo, algo deu terrivelmente errado. Uma bala real estava na arma que deveria conter apenas blanks. Brandon Lee foi atingido no abdômen. Ele morreu horas depois. Pai e filho, ambos à beira do estrelato, ambos mortos em circunstâncias misteriosas, ambos deixando filmes inacabados que se tornaram sucessos póstumos. A maldição Lee tornou-se parte do folclore. Alguns tradicionalistas sussurravam: vê, os ancestrais realmente cobraram. Outros diziam que era simplesmente tragédia, coincidência, mas talvez a verdade seja mais profunda. Bruce Lee viveu como viveu, rejeitando limites, quebrando regras, desafiando a autoridade, porque ele viu uma verdade fundamental: sistemas existem para servir humanos, não humanos para servir sistemas. E quando um sistema se torna uma prisão, ele deve ser quebrado. Essa verdade custou tudo a ele. Custou sua aceitação cultural, custou sua paz, talvez tenha custado sua vida, mas também deu ao mundo algo imensurável. Hoje, todo lutador de MMA, todo praticante de artes marciais, todo atleta que cruza estilos, que experimenta, que questiona, eles são filhos de Bruce Lee, quer saiba ou não, absorva o que é útil, rejeite o que é inútil, adicione o que é essencialmente seu. Bruce escreveu. Essa filosofia agora é o padrão, mas em seu tempo, era heresia. Shannon Lee, sua filha, disse uma vez: meu pai não destruiu o Kung Fu tradicional, ele libertou ele. Ele disse: você pode honrar seus ancestrais e ainda assim ser livre, você pode respeitar a tradição e ainda assim evoluir. E talvez essa seja a lição final. Bruce Lee perguntou: por que eu rejeitei o Kung Fu tradicional? A resposta não é porque ele odiava, é porque ele amava demais para vê-lo morrer. Ele viu um sistema lindo, profundo, poderoso, sufocando sob o peso de dogma e ego. E ele fez a única coisa que um verdadeiro mestre pode fazer: ele o libertou, mesmo que isso significasse se tornar o vilão, mesmo que isso significasse morrer sozinho, mesmo que isso significasse carregar uma maldição. Porque no final Bruce Lee não foi um lutador, ele foi uma revolução. E revoluções nunca são seguras, mas elas sempre são necessárias. As últimas palavras em seu diário, escritas na noite antes de sua morte, foram: o guerreiro bem-sucedido é a pessoa comum com foco de laser. Ele foi ambos, ordinário em sua humanidade, com medo, dúvidas, solidão, extraordinário em seu foco, nunca desviando, nunca se curvando, nunca traindo sua verdade, e por isso, ele é imortal,
não porque viveu sem pecado, mas porque morreu sem compromisso.